pessoa que não pode encher ela do poder e fazer ela vencer. Não é verdade? Deus não tem nenhum problema em te pegar sem poder nenhum, um vaso sem nada, e te encher da presença dele e fazer você vencer. Amém? Então é isso que Deus está querendo fazer aqui com Gideão. E Gideão colocando obstáculos. Mas Deus usa pessoas comuns para fazer coisas incomuns. Não é verdade? Quem sou eu? Quem somos nós? Pessoas comuns. E quantas coisas você já fez com o poder de Deus? Quantas? Tantas coisas, irmãos. Eu já vi muitas coisas pelo poder de Deus, pela misericórdia dele em nós. Então, Deus usa. Às vezes a gente fica assim, nossa, mas eu não sou nada. Às vezes eu tenho dessa também. Às vezes eu tenho dessa. Que eu toco aqui, eu falo assim, ai meu Deus, tem gente que toca tão melhor que eu, e eu fico assim, sabe? Gente, eu não sei tocar direito, isso e aquilo. Mas, irmãos, quando Deus escolheu, fazer o quê? Ele capacita, não é verdade? Ele capacita. Então, você também, não é a nossa força, não é o nosso poder, é o poder de Deus. Porque Ele sabe que você não pode. Amém? Quando o anjo fala com Gideão, Gideão fala assim, ó, anjo, eu vou ali preparar uma oferta e vou trazer aqui, você espera um pouquinho? Aí o anjo fala assim, pode ir que eu aguardo. Aí ele foi lá, matou um cabrito, cozinhou, fez pão, olha o tempo, fez pão, levou lá perto do anjo, colocou em cima de uma pedra. O anjo com um bastão, ele tocou naquela oferta e saiu fogo da pedra e consumiu aquela oferta. Aí Gideão falou assim, nossa, agora eu vi um anjo. Era um anjo de verdade. Olha, o Gideão, meu Deus, como é que pode, né? Mas é assim, a gente às vezes está tão com medo, que a gente já não acredita mais que é Deus falando com a gente, que pode Deus usar uma pessoa para falar com a gente. E assim estava aqui Gideão, né? Então ele ofertou. E aí, irmãos, uma coisa muito importante. Deus sempre vem com uma promessa e um mandamento. Primeiro ele prometeu aqui para Gideão, você vai destruir os midianitas como se fosse um só. Irmãos, os midianitas eram 135 mil homens, guerreiros, da bagunça, imagina. E o anjo fala para ele aqui, Gideão, você vai destruir os midianitas como se fosse um homem só. Olha isso. Aí, como Deus sempre vem com uma promessa e um mandamento, aí vem o mandamento. O anjo falou assim, olha, só que agora você vai lá na casa do seu pai e vai quebrar todos aqueles ídolos, vai quebrar os poste ídolo, e eu fui pesquisar o que era o poste ídolo, é Azarate, que era como se fosse feminina de Baal, a deusa da fertilidade. Olha o que ele estava adorando. Aí o anjo falou assim, vai lá, quebra tudo, pega 2 bois do seu pai, oferece ali para mim, faz um altar, mas de pedra bem arrumadinha. Deus fala isso aqui na palavra. Um altar bem arrumadinho com as pedras. Ali você vai usar ainda aquelas madeiras do poste ídolo para queimar. E aí Gideão falou, meu pai, agora sim, porque nós não estamos mais adorando Deus, né? Nós estamos adorando aqueles ali. E eu vou quebrar tudo. Aí ele falou assim, é um mandamento. Para vencer,
tem um mandamento e uma promessa. Sabe o que Gideão fez? De madrugada, porque estava com medo, né, do povo. De madrugada ele juntou 10 e falou, vamos lá quebrar. Quebraram, fizeram a oferta lá e voltaram para casa. No outro dia, irmãos, o povo assim, quem fez isso? Quem fez isso? Quem fez isso? E pesquisa, teve um dedo duro que falou, foi Gideão. Ah, foi Gideão. Foram lá na casa do pai de Gideão e falou assim, manda Gideão para fora porque nós vamos matar ele. Ele falou, por que vocês vão matar meu filho? Né? Pai é pai também, né? Ele fala, mãe é mãe, pai também é pai. O pai falou assim, vocês vão matar o meu filho por quê? Aí ele falou assim, porque ele aí quebrou nossos deuses. Aí o pai dele falou assim, olha a atitude desse pai. Falou assim, ele quebrou os deuses? Então, se vocês têm que defender um Deus desse, que Deus é esse? Deixa Deus resolver com Gideão. Olha, irmãos. E vai resolver? Não vai fazer nada? Não faz nada mesmo? Não é verdade? Aí, tudo bem. Aí Gideão ficou com a bola toda ali, né? Porque o Deus deles não fez nada contra ele, né? E aí tá. Gideão, como que a gente pode... Indeciso. Acho que é. Ele fala assim, Deus, eu vou fazer prova. Vou fazer prova do Senhor. Não fica bravo. Ele fala isso aqui. Não fica bravo comigo. Mas eu tenho que saber se o Senhor é comigo mesmo, porque a batalha é grande, né? É poderosa a batalha. Aí, ele pega e fala assim, eu vou colocar um montinho de lã aqui no meio do lagar. Durante a noite o sereno vai vir, e daí se ficar só molhada a lã e em volta seco, eu vou crer que o Senhor está comigo, aí eu vou para a batalha. Beleza, passou a noite. No dia seguinte, a lã estava encharcada e em volta estava sequinho. Aí Gideão de novo. Ai, Deus, não fica bravo, mas vamos fazer o inverso? Contrário. Eu vou pôr a lã de novo, aí fica em volta tudo molhado e a lã sequinha, tudo bem? Ai, meu Deus do céu. Aí Deus, tudo bem, tá bom. Amanheceu, a lã estava sequinha, em volta estava seca. Eu falei assim, poxa, agora sim, Deus é comigo. Ah, Deus é comigo, agora vamos que vamos, não é verdade? Aí, a lã estava seca e em volta estava molhado, né? Verso. E aí, Gideão, agora ele crê que Deus está com ele, que essa batalha é o Senhor que vai guerrear com ele, não é verdade? Então ele fica mais confiante. E aí Gideão toca um chofar para chamar os guerreiros. Eu falei assim, meu Deus, quantos será que virão? E aí ele toca o chofar, irmãos. Toca o chofar. Sabe quantos homens aparecem ali? 32 mil homens. Meu Deus. Gideão ficou, agora nós vamos para a batalha, nós vamos guerrear, nós vamos vencer essa guerra. Agora nós vamos. Aí eles juntaram todo mundo e foram para um acampamento próximo dos midianitas. Não tão próximo, né? Mas próximo. E aí, Deus fala assim, pera. Gideão, tem muita gente aí, Gideão. O que? Tem muita gente? Deus, lá é 135 mil homens. A gente já está na desvantagem. 32 mil. Aí Deus fala, não, tem muita gente aí. Pergunta aí pro povo, quem está com medo? Aí Gideão, quem está com medo? 22 mil homens levantam a mão e diz, nós estamos com medo. Aí Deus fala assim, manda esse povo embora. Medroso não. Foram embora. Aí, então lá vão 10 mil homens, ficou 10 mil homens. Para guerrear com 135 mil, quem sabe a gente consegue ainda, né? Aí Deus fala assim, Gideão, tem muita gente ainda.
Aí Gideão já começou a tremer a perna, né? Aí ele falou assim, tem muita gente ainda? Vamos levar esse povo para o rio ali, ó, e vamos deixar eles beberem água. Quem beber lambendo a água igual cachorrinho, vai embora. Quem erguer a água assim, ó, esses é o que vão ficar. Irmãos, 9.700 homens lamberam a água. Vão embora. Ficaram 300 homens. 300 homens. Aí Gideão falou, meu Deus. Aí Deus falou assim, sabe por quê eu deixei só 300 homens? Para que o povo de Israel veja que quem ganhou essa guerra não foi a força de vocês e não foi os homens, mas foi eu com vocês que vencemos a guerra. Fui eu que venci a guerra. Não foi homem nenhum. Porque 135 mil, irmãos, contra 300 homens, era para acabar rapidinho, não é verdade? Eliminado o povo de Israel. Mas Deus estava com eles. Deus estava com eles, amém? Só que ainda, aí Gideão ainda fica indeciso. Oh, meu Deus. Indeciso ainda, gente. Aí Deus, vendo que ele estava com medo, falou assim, Gideão, vem aqui. Pega um camarada aí e desce ali no acampamento deles e vai escutar o que aquele povo ali de Midian está falando. Vai lá. Se você está com medo ainda, vai lá. Aí Gideão pega um camarada e vai. Chega no acampamento escondido, ele ouve 2 conversando. E eles falando assim, nossa, Gideão está vindo aí. Gideão vai acabar com a gente. Gideão vai exterminar. Olha. Ele falou assim, gente, vamos embora. Aí ele voltou para o acampamento dos israelitas, adorando a Deus e falando, olha, Deus é com a gente mesmo. Agora nós vamos para a batalha. Aí Gideão orienta os 300 irmãos. Eles iam cada um ficar com cornetas, eles dividiram em 100, cada 100, 3 de 100. Cada 100 não era muito, era 3 de 100, né? Colocaram eles espada, corneta e um vaso. Aí, enquanto eles estavam, Gideão falou assim, ó, a hora que eu começar com os meus 100 aqui, gritar e quebrar o jarro e tocar a buzina, vocês façam a mesma coisa. Tudo bem. Aí eles foram, irmãos. Chegaram próximo de noite, isso, porque o povo estava dormindo. Chegaram e fizeram exatamente como o Gideão falou. Foram para cima. A hora que ele gritou, a hora que ele tocou a buzina, a hora que ele quebrou o jarro, eles fizeram a mesma coisa, fizeram uma barulheira, mas com toda a pressão de Deus, o negócio foi maior, né? Porque o povo, os midianitas, eles fugiram correndo, como se fosse uma multidão aqui, para guerrear contra eles. Eles fugiram. Só que Gideão e o povo ali, os 300, eles foram para cima deles, irmãos. E eles mataram todo mundo. Se a gente continuar lendo, eles foram matando o povo, matando para cá, matando para lá, matando para lá. E eles chegaram até os 3 chefes que eles orientavam o povo lá de Midian contra os israelitas. E eles mataram eles também. Pronto. Exterminaram todo mundo. Exterminaram todo mundo. E aí a glória foi de quem? De Deus. Porque com 300 homens você conseguiria vencer 135 mil homens? Guerreiros? Não. Somente com Deus, não é verdade? Somente com Deus. Talvez hoje, irmãos, você esteja também enfrentando uma batalha poderosa, um gigante na sua vida. Talvez hoje você esteja aqui também enfrentando um inimigo poderoso. Qual é o seu inimigo hoje? Qual que é a sua luta hoje? Qual que é a sua batalha hoje? Qual que é a sua tristeza, a sua angústia hoje?
Nós não podemos deixar que pessoas que perderam do nosso lado nos contaminem também. Amém? Amém. Se o fulano faliu, eu não vou falir. A pessoa morreu com aquela doença, eu não vou morrer. Amém. Ah, houve uma separação, eu não vou separar. Ah, o meu filho foi para as drogas, meu filho não vai para as drogas. Amém, irmãos? Amém. É assim, porque o Senhor é conosco. Amém. Amém? Qual que é o seu inimigo hoje poderoso? Nós vemos hoje, no nosso Brasil, que nós estamos em crise. Mas nós temos que saber que o Senhor é conosco, assim como foi com Gideão. Nós temos que saber que nós vivemos no reino de Deus e não no reino normal aqui. Quem comanda as nossas vidas é o Senhor. Quem está guerreando a nossa guerra junto conosco é Deus, é o poderoso, é o soberano que está guerreando a sua guerra, a sua luta. Nós temos que saber, irmãos. Às vezes, Deus ele permite que nós passemos por situações para que nos voltemos para Ele. Assim como o povo de Israel. Se nós continuarmos a ler, irmãos, aqui, ó, depois dessa guerra, dessa vitória poderosa, Gideão mesmo fez outro ídolo. Olha isso. Gideão fez outro ídolo. Mas durante 40 anos, o povo viveu um tempo de paz. Só que quando Gideão morreu, eles de novo começaram a adorar outros deuses. Nós não podemos ser assim. Hoje eu estava pensando, gente, como é que pode a pessoa conhecer Deus tão profundamente e se voltar as costas para Ele? Tem um versículo na palavra que diz assim: nem a morte, nem a vida, nem a angústia, nem tristeza, nem a altura, nem profundidade pode nos separar do amor de Deus. O que vai nos separar do amor dEle? Se Deus é quem nos guarda, se Deus é quem nos fortalece, se Deus é quem te dá vitória, se Deus é quem tirou do mundo lá, para viver uma nova vida aqui, o que nós vamos voltar lá? Nos sujar de novo? Nos angustiar de novo? Nos entristecer de novo? Sabe? Nos aprisionar, porque o diabo faz assim, ele se levanta, ele te engana, ele te leva para longe de Deus, para te aprisionar, te escravizar, para te derrotar e te destruir. É isso que o diabo quer fazer conosco. Mas o Senhor não, irmãos. O Senhor, ele fica aqui, ó, só observando. Tipo, só observando, né? Só observando. O que nós estamos fazendo? Quando a gente vem aqui num culto desse, ó, qual que é a motivação do meu coração? Adorar. Porque a aliança que ele fez ali com Moisés e com o povo era de prestar culto e servir somente a Ele. Nós somos propriedades de Deus. Então, quando nós nos voltamos a adorar outros deuses, irmãos, é uma traição terrível. É uma alta traição. Sabe, daquelas que não tem perdão? Mas tem, Deus é poderoso e misericordioso, né? Mesmo assim, Ele fala assim, tudo bem, volta, volta, volta. Não é verdade? Então, Deus quer de nós, irmãos, que nós sejamos guerreiros. Nós estamos numa guerra, no qual o diabo já sabe que nós somos vencedores, sabe? Sabe quando ele já sabe? Não adianta, ele lança isso, ele lança aquilo, ele faz, ele arma, mas no final nós somos vencedores. Não há quem pode se levantar contra Deus. Não há braço mais forte que o braço do nosso Senhor. Não há espada mais afiada do que a do nosso Deus. Não há. Por isso hoje você vai sair daqui convicto que você é um guerreiro. Assim como o anjo falou para Gideão. Homem valente. Você é valente. E o Senhor é contigo.
Amém? Você é valente e o Senhor é contigo. Às vezes, irmãos, a gente não confia mais em nós. Às vezes, a gente já se entristeceu tanto, a gente já se passou tanta coisa, que a gente já nem sabe se vale a pena ou não. Mas, irmãos, eu quero te dizer hoje que vale a pena. Vale a pena servir a esse Deus. Amém. Vale a pena servir a esse Deus. E eu estava olhando ali o horário, eu vou contar só uma partinha da minha vida. Amém? Os irmãos escutam? Amém. Os irmãos escutam. Então, é assim. Quando eu era pequenininha, a minha avó me levava na igreja metodista, lá em São Bernardo. E eu cresci indo com ela na igreja. Ela levava a gente na igreja, os netos dela, sempre foi ela que levou na igreja. Porque a minha mãe e meu pai se afastaram. Não, meu pai nunca foi crente, mas a minha mãe foi, mas ela se afastou. Então, eu ia com a minha avó. Quando eu cheguei com 9 anos, meu pai se mudou daqui, nós nos mudamos, nós fomos para o Paraná. Ele estava assim, não aguentava mais o trânsito, não aguentava mais essa vida louca. Falou assim, quero então morar no sítio, plantar, colher e criar uns gadinhos lá. E aí a gente foi, moramos no sítio 6 meses. E aí meu pai foi perdendo as coisas, tal, né? Perdendo. E aí, a gente mudou para a cidade, Ibaiti, uma cidade pequenininha. E eu tinha 9 anos nessa época que a gente mudou para Ibaiti. E logo, olha, irmãos, eu com 9 anos, vocês não ligam que eu vou chorar. Eu vou chorar, mas não liga não. Com 9 anos, eu descobri que tinha perto da minha casa uma igreja metodista. E eu comecei a ir, meu pai e minha mãe não iam, então eu ia sozinha. Meus irmãos eram menores que eu, e eu comecei a ir para a igreja. Porque a semente estava aqui dentro, amém? A semente estava aqui dentro. E aí eu comecei a ir participar da salinha das crianças, eu fui para a salinha das crianças. Aí depois para a salinha dos adolescentes. Aí a gente já começou a cantar no louvor. Com 10 anos, os adolescentes cantavam no louvor, assim na frente, um guitarrista e a gente de pastinha fazia o louvor da igreja. Era assim. Com 11 anos, eu queria me batizar nas águas. Aí, fui ser batizada nas águas. Me batizei e com 11 anos, eu fui batizada no Espírito Santo. A minha avó e minha tia foram para minha casa passear. E elas já tinham recebido o Espírito Santo, né? Estava falando em línguas e eu falei, eu também quero. E aí, com 11 anos, eu também recebi o batismo com o Espírito Santo. Com 12 anos, a gente cantava na igreja, na frente, assim, né? E a gente fazia o louvor. Eu lembro hoje, irmãos, eu tinha 12 anos. E assim, não tinha na época o louvor, não era assim, uma pessoa ministrava a igreja, não. Todo mundo cantava junto, não tinha isso. Todo mundo cantava junto, a igreja cantava junto com a gente, ninguém falava nada. Mas com 12 anos, irmãos, eu era pobre. Minha mãe fazia o almoço e falava assim, não pode repetir porque senão não vai ter janta. Eu nunca soube, na minha adolescência, o que era ir numa loja e falar assim, eu quero comprar um chinelo. Eu não podia, porque os meus pais não tinham condição. Então, eu na igreja, eu era nada. Sabe o que é nada? Uma menininha de 12 anos que estava ali participando, mas eu não representava nada para a igreja, para ninguém. Quem era a minha família? Eu estava ali igual Gideão. Minha família é a mais pobre e eu não sou ninguém. Mas, com 12 anos, a gente estava cantando numa escola dominical. E aí, irmãos,
a gente estava cantando aquele cântico, Ele é o leão da tribo de Judá. O Espírito Santo, a gente não controla, amém? O Espírito Santo me encheu naquele dia ali, e eu comecei a ministrar a igreja, e eu comecei a levar a igreja a adorar a Deus, sabe, diferente, aconteceu algo diferente aquele dia. E Deus começou a me usar, e aí já nos cultos, quem ministrava o louvor era eu. Olha, pequena, a mais pobre da casa, a família mais pobre ali, mas Deus resolveu me usar, eu vou fazer o quê? Não é verdade? O Espírito Santo resolveu me encher e me usar. E eu, irmãos, sempre tive assim no meu coração que eu amava Deus, sabe assim? Mesmo meu pai e minha mãe não indo, ninguém ia da minha casa, eu ia, porque eu amava Deus. Esse era o sentimento que estava dentro de mim, de amar a Deus. E quando eu comecei a ministrar a igreja, assim, a levar o povo a adorar a Deus, gente, foi diferente. O louvor ficou diferente, sabe? A coisa mudou. E aí eu fui crescendo na igreja. Aí eu já dei aula para os adolescentes. Comecei a dar aula para os adolescentes. Eu não era ninguém. Ninguém, não sou também ainda. Ninguém é ninguém, na verdade. Ninguém é ninguém. E aí eu comecei a brilhar. Com 11 anos eu comecei a dar aula para os adolescentes. Depois eu fui crescendo, dei aula para os jovens. Quando eu comecei a dar aula para os jovens na igreja, lá, a igreja metodista lá de Baiti, irmãos, a minha sala começou a encher. Escola dominical que eu dava, né? Começou a encher. E assim, eu fazia coisas, irmãos, eu me lembro um estudo que eu dei sobre o tabernáculo. Gente, eu fiz cada coisa ali, mostrando os utensílios, mostrando as coisas que, olha, naturalmente eu não poderia fazer, sabe? Somente pelo Senhor na minha vida, pela presença de Deus na minha vida, é que a gente faz coisas sobrenaturais. E aí, eu fui até dar aula para os adultos, acredita? Eu era jovem já. Dei aula para os adultos. Sabe qual que foi a matéria, o estudo? Visão panorâmica da Bíblia. Gente, como? É Deus, sabe? Eu estudava, eu lia, eu me esforçava. Mas os nossos esforços não é nada sem a presença de Deus. Não é verdade? Não é nada. Então, Deus realizava ali as coisas. E aí eu comecei a ministrar louvor no culto da noite. No culto do louvor da noite. E Deus começou a fazer grandes coisas no meio do louvor, irmãos, que só Ele podia fazer, usando eu, que não era nada, ali, que não pode mesmo. Mas hoje, irmãos, se a gente for, o Rô já foi lá em Baiti comigo, aonde eu passo, eu falo, ô irmã, ô fulano, ô irmã, vem aqui, sabe assim, todo mundo me conhece, eu não era ninguém, sabe, mas quando o Espírito Santo de Deus me encheu naquele dia ali, com 12 anos na escola dominical, Ele começou a me usar diferente. Ele começou a me transformar, Ele começou a contagiar a igreja, sabe, a me fazer alguém. E assim como Gideão marcou a história dele. Até hoje nós lembramos